Fala galera, tudo certo? Hoje eu pergunte ao Felipe e eu já vou direto para a primeira pergunta, que é do Everton Ribeiro. Primeiro, como é que eu faço para ter um corte de qualidade? Legal, é uma dúvida de quem está começando, né? Como é que a gente faz para conseguir conquistar o cliente através do corte? Eu sempre digo para vocês, são 4 coisas que nós precisamos saber no mundo da barbearia, os 4 pilares, que é técnica de corte, técnica de atendimento, postura e organização. Então o lance é o seguinte, nesse primeiro ponto que tu precisa aprender sobre corte de cabelo, existem 2 estágios. O primeiro estágio, onde tu vai daqui até esse ponto, que é essa faixa onde o cliente entende um corte bom e um corte ruim. Desse ponto pra cá, é tudo que o outro barbeiro percebe. Então, o teu primeiro estágio é conseguir fazer com que o teu cliente ele entenda que o teu corte é muito bom. E como é que isso é na cabeça do cliente? Ele quer um corte onde seja muito fácil de arrumar, que não atrapalhe ele e que fique bonito, certo? Esse é um ponto principal também. Então, uma das coisas que tu precisa aprender é conectar um cabelo. Porque um cliente, quando ele quer o cabelo bem ajeitadinho e tu não consegue conectar totalmente a lateral e o topo, isso incomoda muito, isso atrapalha na hora de pentear. Então esse é o primeiro ponto de entendimento para que tu tenhas um corte bem estabelecido para o teu cliente. Então o que tu deves aprender? Os ângulos de corte, 0, 30, 45 e 90. A partir do momento que tu tens esse entendimento, tu consegue fazer o corte muito mais rápido, muito mais preciso e já é um corte que tu conquista o teu cliente. É claro que hoje, do jeito que tá, todo mundo fazendo degradê, o degradê é algo que tu precisa saber. Nesse primeiro estágio, o cliente ele vai ser bem exigente com o degradê. Então tu precisa saber fazer um degradê muito bem feito. Então acho que esses são os pontos principais, mas se eu botasse degradê e a conexão do corte, com certeza o primeiro ponto para tu começar a ter um corte de qualidade é saber fazer uma conexão muito bem feita e rápida. Esse é o ponto principal, beleza? Vamos para a próxima. A segunda pergunta é do AG Lopes. Como posso me destacar entre os outros barbeiros? Olha só que interessante, a gente vai voltar novamente para os 4 pilares. Eu já falei isso aqui muitas vezes, eu vou falar novamente. Quando eu faço qualquer tipo de vídeo voltado para corte, como fazer um degradê, como fazer um undercut, como fazer um pompadour, bomba de gente. Dá 20 mil, 30 mil, 50 mil views, porque tá todo mundo só focado em corte. Então tu pode ter certeza que as pessoas que trabalham ao teu redor, de repente na mesma barbearia ou as barbearias ao redor, elas estão preocupadas 100% com corte. E isso hoje é pouco. É uma oportunidade gigante para quem já tem a mente um pouco mais aberta. Tu precisa, o próximo passo é, eu já corto muito bem, eu preciso atender muito bem. E quando eu digo atender muito bem é o que eu devo conversar com o cliente, qual o melhor tipo de conversa, como é que eu vou converter esse cliente para que ele realmente fique fidelizado, como é que eu converso com ele para que ele compre um produto meu. Então, a minha dica é, se tu estás nesse ponto de eu quero me diferenciar, eu quero ter uma pegada diferente realmente, começa a estudar técnica de atendimento. Esse é o ponto primordial, cara. Porque de corte, meu amigo, o YouTube tem muita coisa. E de atendimento? Ninguém bota nada de atendimento. Por quê? Porque as pessoas não se dão conta disso. A gente precisa estudar técnica de atendimento. Então se tu já tô com o meu corte bem estabelecido e eu ainda não tenho uma grande clientela, tu estás só com um pilar. Tu precisa dos outros 3. Então, mas começa aos poucos. Começa aprendendo a parte de técnica de atendimento para que tu realmente consiga seduzir o teu cliente e aí ter uma taxa de conversão, um cliente que continua cortando contigo muito mais alta. Beleza? Vamos para a próxima. A terceira pergunta é da Duda Quadra. Qual o jeito certo de atrair clientes para a minha barbearia? Olha que bacana. Então, depende de onde é a tua barbearia, a gente vai ter estratégias diferentes, tá? Principalmente uma barbearia que ela tá numa localização muito boa, num centro, que passa muita gente na frente. Esse tipo de barbearia, muita gente vai olhar a fachada e a fachada vai ser o teu marketing e a tendência é que ela entre se a fachada for muito bem trabalhada. Enfim, também tem muita questão de indicação, mas quando tu abre logo de cara, a tua fachada, ela é um grande marketing para ti, para que o cliente entre. Porém, essas pessoas que têm uma barbearia dentro de um grande centro, elas têm um custo muito alto. Então, eu preciso pagar um aluguel alto, tem outras despesas. Então, é difícil tu te manter. Tu precisa ter um bom fluxo de caixa por trás. Eu sei que a maioria das pessoas tem a própria barbearia num lugar um pouco mais escondido, às vezes dentro de casa. E como é que a gente faz para divulgar esse trabalho? Hoje em dia, o melhor meio de divulgação é a rede social. Todo mundo está no celular.
é muito melhor do que tu colocar um outdoor, é muito melhor do que tu botar um carro de som. A rede social é o meio que tu tens que fazer a tua divulgação. E Felipe, como é que eu faço a divulgação? Eu tenho que utilizar as minhas redes sociais pensando no meu cliente. Eu tenho que divulgar o máximo possível do meu trabalho. Eu tenho que mostrar o meu ambiente. Eu tenho que conversar com esse meu cliente e criar uma identidade com ele para que ele tenha a vontade de vir cortar comigo. A rede social é a melhor ferramenta que tu pode ter para fazer a divulgação para tua barbearia. Hoje, a maioria dos barbeiros está cometendo um erro tremendo, cara, que é o seguinte: os barbeiros, eles estão divulgando o trabalho deles para outros barbeiros. Cara, mas tu não vai atender o outro barbeiro, tu vai atender o teu cliente. Então muita gente, vou criar um conteúdo para impressionar aquele barbeiro. Vou criar um conteúdo para ser famoso. Cara, tu nem tá ganhando dinheiro ainda. Tu já quer ser famoso, já quer dar workshop, primeiro tem que aprender a ganhar dinheiro com barbearia. Então o teu primeiro ponto é, eu preciso saber criar um conteúdo pro meu cliente e não pro barbeiro. Esse é um ponto, cara, o que eu vejo, tá? Tu vais lá, o pessoal tá postando as fotos e quando eles marcam o perfil dos Estados Unidos, perfil que divulga trabalho de barbeiro. Caramba, isso aí é para tu ficar famoso entre os barbeiros, mas tu nem ganha dinheiro ainda com barbearia. Então sempre quando tu for marcar, colocar alguma hashtag, marcar alguém, tu tens que marcar da tua região e não gente de fora. Tipo, vou marcar o Felipe. Pô, legal, eu vou ver o teu trabalho. Mas pro teu cliente não quer dizer nada, o teu cliente nem me conhece. Entendeu? Eu posso andar na rua, teu cliente passar, ele não vai saber quem eu sou uma pessoa normal. Se você me ver, a gente vai trocar uma ideia, mas o teu cliente não, entendeu? Então, tu podes me marcar lá com certeza, né, para olhar o teu trabalho, mas o teu foco não é em mim, o teu foco não é no outro barbeiro, o teu foco é no teu cliente. Então, sempre quando tu pensar em conteúdo, pensa no teu cliente. O que o teu cliente quer ver? O que o teu cliente espera? Como é que eu posso atrair, chamar a atenção do meu cliente com algum tipo de postagem? Esse é um ponto que, olha, uma galera tá errando, tá? Então pode ser um diferencial para ti, beleza? Vamos para a próxima. A quarta pergunta é do Elcio Júnior. Qual o valor certo que devo cobrar para o corte? Olha que interessante. Acho que a primeira coisa que tu tens que pensar é que estilo de barbearia e o que eu vou oferecer para o meu cliente. Quais são os produtos que eu vou colocar na minha bancada, que tipo de corte que eu vou oferecer, qual o padrão que eu quero estar para começar a trabalhar, porque existem alguns padrões de barbearia, né? Principalmente a questão de produto. Tem produto que tu vais pagar R$100 e vais revender a 150, R$200. Tem produtos que tu vais pagar R$10 e vais revender a 20, R$25. Então depende do padrão de barbearia que tu vais querer entrar, certo? Outra questão, tu tens que analisar na tua região como é que está o preço do teu cliente. Esse é um bom ponto de partida, tá? Porque se tu simplesmente colocar um preço aleatório, não, tu tens que observar os teus clientes, como é que está o preço da região, como é que funciona, porque cada região vai ter o seu diferencial. Observa esses dois pontos, toma a tua decisão, é esse tipo de barbearia que eu vou, é esse investimento que eu vou fazer na barbearia, são esses produtos que eu vou ter. Observo barbearias parecidas com a minha dentro da região, olho o preço delas, olho o que elas estão oferecendo e aí sim eu estabeleço o valor do meu corte, certo? Esse é um ponto principal, beleza? Vamos para a próxima. Essa é a quinta pergunta, mas antes de ler ela, olha só. Muita gente começou a assistir esse vídeo e o fato de não ser um vídeo de corte já parou na primeira e no máximo na segunda pergunta. Então se tu estás nessa pergunta, ela é muito importante e a tua consciência já está diferente da maioria, tá? Então isso é bem legal. Agora vamos para a quinta pergunta que é bem relacionada à anterior, que é da barbearia do Horácio. Como manter meu preço mais alto que os outros barbeiros, em média R$5 ou mais? Olha que legal, cara, né? Digamos que os barbeiros cobram R$20, eu quero cobrar 25. O que eu devo fazer para cobrar 25 e ainda assim as pessoas virem cortar comigo? Tu tens que ser diferente. Esse é o ponto. Se tu fizer exatamente igual que os caras fazem, a diferenciação ela vai ser no preço. Então daí começa, todo mundo R$20, todo mundo faz a mesma coisa. Aí o cara vai lá e bota 18, aí a clientela vai pro 18. Aí o outro lá bota 16, aí vai pro 16. E todo mundo vai se matando. A tua percepção tá todo mundo em 20, eu quero conquistar mais clientes, eu tenho que jogar a 25, porém eu tenho que melhorar meu serviço, eu tenho que oferecer mais e eu tenho que surpreender o meu cliente. Se o meu cliente vai pagar R$25, a percepção que eu tenho que criar no meu cliente é que ele deveria estar pagando 50. Então a percepção sobre o preço, ela tem que ser sempre diferente. Então, eu vou cortar o cabelo com fulano de tal, tá R$25 lá, caramba, R$25,
será que eu vou e tal? Mas, pô, tá todo mundo falando bem, eu vi lá o Instagram dele muito bem trabalhado, vou lá, vou pagar uns 5 reais mais caro. Aí o cara vai lá, senta e faz um trabalho tão bom que ele vai te dar uma gorjeta, que ele vai falar, caramba, tá muito barato esses 25 reais. Ele vai pensar com ele mesmo, caramba, eu podia estar pagando 50 reais. Então, a tua oferta, né, o que tu oferece pro teu cliente tem que ser muito maior do que o preço que tu estás cobrando. Se tu estás cobrando 20, a percepção é 40. Se tu estás cobrando 10, a percepção é 20. Então, tu sempre joga para cima para surpreender o teu cliente. Mas se o corte realmente valesse 25 reais, tá, beleza, pô, valeu 25 reais, o cara fica com aquela sensação de, tá, legal, mas não me surpreendeu. Agora, se é 25 reais e o cara acha que, pô, poderia ter pagado 50, pensa se ele não vai voltar a cortar contigo. Com certeza ele vai voltar. Então sempre joga a percepção do teu cliente lá para cima. Então o resumo é o seguinte, tu tens que fazer com que o teu cliente ele saia sentindo que saiu ganhando. Ah, Felipe, mas eu cobro 20 reais e eu tenho a sensação que o meu corte realmente só vale 20 reais. Eu tenho que baixar? Não, tu não tens que baixar. Tu tens que estudar mais, né? Estuda mais, te desenvolve mais, procura ações diferentes dentro da tua barbearia para que o teu corte ele tenha a percepção de um valor muito mais alto. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido e fico feliz que você tenha chegado até o final desse vídeo. Isso mostra que você está preocupado com muito mais coisa do que a maioria, né? A maioria está só no corte e a gente tem que entender muito mais coisas dentro do universo da barbearia. Beleza? No mais, um grande abraço para vocês. A gente se vê nos próximos vídeos.